A Visótica de Rancharia tem 24 anos de conhecimento em óticas. Por isso, busca sempre novas tecnologias para oferecer óculos com qualidade e conforto a todos vocês, nossos clientes. Contamos com um laboratório próprio para maior agilidade e os mais modernos equipamentos para otimizar a entrega dos seus óculos, além do excelente atendimento. A saúde dos seus olhos merece toda a atenção. Por isso, realizamos o agendamento de consultas com oftalmologista. Venha nos fazer uma visita. Visótica, onde você é visto com bons olhos. Olá, espero que vocês estejam muito bem. Eu, Walter Santos, juntamente com a nossa equipe, nós formamos a TV Oeste Tá On. E hoje nós estamos on aqui no estúdio da TV Oeste para bater aquele papo, para conversar, para levar muita informação a todos vocês, gente. Tenho certeza que você que está aí nos acompanhando, vocês receberão informações muito precisas e verdadeiras para todos vocês. Eu tenho certeza que esta noite será mais uma noite. De todas as noites que nós estamos levando informações para vocês, hoje será mais uma noite em especial, porque eu estou aqui com elas, que são do Colégio Alfa, aqui da cidade de Rancharia, e o Colégio Alfa tem feito um trabalho maravilhoso, tanto com os alunos, com a família. É um processo que está acontecendo que realmente faz com que a família cresça, os alunos cresçam. É por isso que eu estou aqui com elas, com a Carmen, também com a Valéria. Fiquem à vontade, podem se apresentar, dar uma boa noite para essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui nos acompanhando tanto pelo Facebook e também pelo Instagram. Bom, boa noite para todo mundo, né? É um prazer enorme a gente estar de volta aqui para bater papo, para refletir, para construir, né, uma sociedade melhor, porque eu acho que o bacana dessas reuniões e desses momentos aí, aqui de discussão e de reflexão é poder transformar, né? Transformar a nós mesmos, né? Porque a gente está sempre crescendo, transformar os nossos alunos, a sociedade que a gente vive. Então, é um prazer sempre poder vir aqui para a gente bater esse papo com vocês, né? E com as famílias em casa. Então, muito boa noite para todos. Boa noite, Val. Boa noite, Carmen, de novo. Boa noite, você aí de casa. Hoje a gente está aqui, eu sou a Valéria, né? Tô como professora lá no Alfa, sou enfermeira de formação, né, Val? O Val já conhece minha trajetória, a gente trabalhou juntos 15 anos na saúde, então minha formação é na área da enfermagem, né, onde eu trabalhei na saúde. Trabalhei com o físico das pessoas, eu digo sempre isso, né, que eu trabalhei com o físico das pessoas por 15 anos. E aí, conseguindo perceber que muitas das doenças físicas eram por questões emocionais, eu comecei a migrar para começar a cuidar um pouco do emocional das pessoas. Então, hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho na escola, que a gente vai falar um pouco dele aqui, né, para ajudar esses alunos a conseguir olhar para si mesmo de uma forma diferente, né, buscando esse autoconhecimento, conseguindo lidar melhor com as questões internas, para que as questões externas também eles consigam lidar de uma forma mais assertiva. Gente, assim, olha que trabalho assim, maravilhoso. O que vocês vão ouvir aqui hoje é o trabalho que eles desenvolvem na escola. E eles estão se prontificando para trazer esse trabalho aqui para todos vocês. Às vezes tem professores que às vezes não conhecem o Colégio Alfa, às vezes tem professores do colégio a nível municipal, de todo do nosso Oeste Paulista, e às vezes não conhecem a importância do trabalho que o Alfa vem desenvolvendo, né, Carmen? Acho que isso é muito interessante, porque nem todos os colégios, nem todas as empresas particulares querem, de repente, mostrar um trabalho tão maravilhoso numa rede, né, numa TV online como é a nossa, né? Compartilhar é o caminho, né, para a gente conseguir que todos tenham acesso às informações e transformem isso em conhecimento. Porque, como a Valéria falou, é muito importante essa questão de se conhecer. E a escola,
o foco é um trabalho pedagógico, é um trabalho didático, até pra gente, que né, a minha formação é em pedagogia. Então, assim, eu tenho que fazer sempre um exercício para poder ampliar, né, a minha visão em relação às crianças, em relação aos adolescentes, ao trabalho com eles, porque não cabe mais dentro da escola só a visão pedagógica, né? Ela é uma das coisas que a gente tem que trabalhar com as crianças, né? Sim. As questões didáticas, as questões do conhecimento, mas isso não está bastando mais para que eles sejam lá na frente felizes, bem resolvidos, capazes, autônomos, capazes de dar conta sozinhos, né, da caminhada deles. Então, a gente está preocupado muito com essa questão de ampliar esse trabalho. Por isso que dentro da escola não dá mais para trabalhar só com um tipo de profissional, com um tipo de formação. A gente precisa diversificar para poder dar conta de formá-los da melhor forma possível. Muito bem. Carmen, antes da gente entrar no nosso assunto desta noite, eu gostaria que você fizesse bem rápido um esboço, porque assim, já é o segundo encontro nosso aqui. E o primeiro foi com a doutora Gisele, né? Ela esteve aqui, ela é psicóloga. Então eu gostaria que você fizesse só um comentário a respeito de quando vocês estiveram aqui, para mostrar a importância desse trabalho e a continuidade dele. Porque às vezes as pessoas estão assistindo aqui pela primeira vez, mas se ela pegar um pouquinho do gancho que já foi feito e agora um outro complemento juntamente com o coach, eu acho que isso é fantástico. Quando a gente veio a primeira vez, nós viemos com a psicóloga, que é a Gisele. Ela é psicóloga de formação, uma psicóloga que lida com família. Sim. E ela tem um filho na escola e a gente queria discutir, refletir um pouco em relação à inclusão. Então, a preocupação que a escola está tendo de inserir, porque incluir não quer dizer colocar dentro da instituição e deixar frequentar a escola. Tem que ter uma visão de atender a todos. Então, quando a gente fala em inclusão, não é só uma inclusão de crianças especiais, uma inclusão de todos, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua necessidade. E é muito difícil isso, é muito difícil, porque as concepções são diferentes das pessoas, as escolas também têm professores com as concepções, né, diferentes. A escola tem uma concepção única, mas a formação é diferente de cada um. Então, a gente precisa estar em constante exercício, né, de troca de conhecimento. E é assim, a gente acerta muito, erra às vezes, aí a gente pede socorro para outros especialistas. Sim. Então essa está sendo a visão, a gente está sempre em contato com outros especialistas que têm uma visão diferente para poder complementar o trabalho e melhor formar o aluno, né? Então por isso que a gente veio aqui falar da inclusão com a Gisele, agora a gente vai falar aqui dessa formação dos adolescentes e das crianças com a Valéria, e ela já deu aí a dica, né, que é o físico, o emocional tem que estar bem para o físico ficar bom também, e o que a família, né, no que a família, qual que é o papel da família, o nosso papel. Sim. E como que a gente se integra. Então é esse trabalho que a gente tá tentando aprimorar, porque se a gente fala, não, é assim, dá tudo certo, não é assim, né? A gente está sempre aprimorando, estudando e junto com outros profissionais para poder dar conta do nosso parceirinho ali, né? Que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é a razão da gente trabalhar, a razão da gente viver ali dentro da escola, né? O objetivo maior é a formação deles, a boa formação deles. Eu tenho certeza que o Colégio Alfa está de parabéns, né, com essa nova metodologia que vocês estão aplicando, realmente traz resultados, vai trazer resultados
inimagináveis, assim. Eu tenho certeza que os alunos de hoje serão, não que eles não são, mas serão muito melhores do que os que são hoje, vamos dizer assim. E hoje refletindo sobre isso, eu pensei, né? Nossa, como teria sido a minha vida se eu tivesse tido a oportunidade de ter temas que eu trabalho hoje na sala de aula com eles, né? Talvez eles hoje nem tenham noção do quanto isso é importante para eles, né? Porque a gente começa a agregar na vida deles questionamentos e reflexões que eu pergunto, eu lembro que nas primeiras reflexões, eles não sabem responder questões básicas, né? Então, eles não conseguem olhar para o emocional deles de uma forma interna mesmo. É sempre um reflexo do que está acontecendo fora. Então, quanto isso vai agregar nessas pessoas, né, lá nos profissionais que eles vão ser, num pai de família, numa mãe de família, né? Enquanto essas pessoas vão ser melhores e vão evitar muitos erros que nós tivemos que ter e aprender errando, eles podem conseguir, né, ter essa assertividade muito mais precocemente. Então é muito bacana esse trabalho. Quando eu fui convidada, né, eu nem sabia que a escola, né, pensava em desenvolver algo assim. E eu acredito que se eu não fosse eu que estivesse lá, talvez eu nem saberia. Então acredito que muitos que estão nos ouvindo nem sabem que é desenvolvido isso na escola. Né? Eles me chamaram, o pessoal do Colégio Alfa, e eu fiquei apaixonada pelo projeto, né? Porque a minha metodologia é projeto de vida, né? Então, o quanto isso, agregar isso nesses alunos que no ensino médio, né, que é onde eu estou desenvolvendo esse trabalho, o quanto eles conseguem já começar a buscar questões da inteligência emocional para lidar hoje com questões externas e o quanto isso vai acelerar o processo também cognitivo, também de conhecimento, né? Porque está tudo interligado. Se a pessoa não está bem numa área, ela acaba não se desenvolvendo tão bem nas outras, né? Então é muito bacana, o projeto é maravilhoso e a gente está aí no começo do projeto, mas a gente já sente neles, né, o impacto, a diferença, né, o vínculo criado, né, a receptividade deles, é todo um processo está sendo construído. Vamos lá, Valéria, você que é enfermeira padrão, né, mais de 15 anos aí, fazendo um trabalho muito maravilhoso na área da saúde aqui em Rancharia, e hoje você atua como coach, né? Você realiza hoje também um trabalho com os alunos do Colégio Alfa, que até você já está mencionando aqui. Qual é a finalidade desse trabalho no ambiente escolar? Dentro da escola, o foco do projeto de vida é pensar no futuro. Então, quem eles são hoje ou quem eles pensam que são, né? Então, porque a gente percebe assim, eles têm imagens e rótulos e distorções do eu, de quem eles são. Então, trabalhar esse autoconhecimento para que eles entendam as potencialidades que eles têm, para conseguir olhar para o futuro de uma forma diferente. Então, é como se, dentro desse processo, a gente olhasse para quem ele é hoje e quem ele quer se tornar. E se aqueles comportamentos que ele está tendo hoje, se esses comportamentos vão direcionar ele para esse eu que ele quer se tornar. Né? Então, a gente trabalha muito em questões de hábitos, valores, mudanças comportamentais, né? A gente, dentro da inteligência emocional, buscar o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia, de saber lidar com o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Trabalhar os relacionamentos, porque quem se relaciona melhor consigo mesmo, naturalmente vai se relacionar melhor com o outro. Então, são questões dentro do eu que vão auxiliá-los dentro desse processo futuro, para eles olharem para a vida deles, para os sonhos que eles têm e entenderem que eles precisam começar a agir agora, para que esse sonho, para que essa construção realmente aconteça. Que esteja alicerçado, né? Exatamente. Carmen, por que a equipe do Colégio Alfa achou importante o trabalho de um profissional na escola com a formação da Valéria? Então, o disparador, né, foi o novo ensino médio que trouxe essa proposta do projeto de vida. Então, quando a gente começou a pensar em como desenvolver esse projeto, a gente pensou que não dá para você fazer um projeto de vida com eles só no plano didático, né? Lidar com isso didaticamente.
o que vocês gostam de fazer, qual que é a habilidade de vocês, vocês gostam mais de química, de física, de biologia, da matemática? Então, é para essa área que vocês vão, é faculdade disso que vocês vão fazer? Como é que eu ficava muito superficial trabalhar só com, mesmo que a gente, nós até iniciamos com um trabalho assim de pessoas que inspiravam, mas precisava de mais, que é isso que a Valéria estava colocando. Se não tiver um autoconhecimento, né, não dá para pensar em ter, em projetar, né, algo para o futuro. Então, a gente pensou em colocar no colégio para que eles fossem mais assertivos, de verdade, porque a gente tem visto que muitos adolescentes entrando numa faculdade, aí eles abandonam aquela, vão fazer a outra, aí abandona aquela, vai fazer outra coisa, ou deixa de fazer, ou fica patinando perdendo muito. tempo, né? E não é só nas questões de profissão, né? É assim, nos relacionamentos, sem uma clareza muito do que pertence a ele mesmo e o que pertence ao outro, né? Tem coisas que pertencem a gente, tem coisa que pertence ao outro, eu não me cabe, né? Não vou dar conta daquilo. E então precisava de um trabalho mais profundo. E um trabalho mais profundo pedia um outro tipo de profissional na escola, né? Um profissional que tivesse estudado para aquilo, que tivesse esse conhecimento do físico deles profundamente e o quanto um emocional que não esteja bem resolvido afeta esse físico também e impede, né, que eles prosperem, que eles busquem as coisas deles e que tenham autonomia. Então, por isso que o colégio tem feito isso, né? Tem tentado trabalhar com os profissionais que, de fato, conseguem fazer um trabalho com profundidade, naquela área que a gente necessita no momento, né? Com certeza, eu acredito que a escolha da Valéria foi uma excelente escolha. Super né? assertivo, com certeza. Eu falo assim, até porque a gente tem essa liberdade, porque eu falo assim, né, a gente é bastante amigo, assim, a gente trabalhou muito tempo junto e o que a Valéria hoje representa nesse trabalho que ela faz realmente é fantástico, é de excelência. E por isso que eu digo, os alunos, eles estão em boas mãos, né? Num contexto geral, mas agora juntamente com a Valéria, tenho certeza que isso vai trazer muitos resultados positivos para eles. A gente fica muito feliz também por isso. Bom, né, gente? E nós também. Dela ter aceitado esse desafio, dela ela ser... falava, nossa, é diferente, né? Muito. Porque a Valéria sempre fez a parte mais clínica, né? Sim. Agora, algo coletivo. Então, e tem desafios muito grandes, porque é o que ela falou no começo, muitos ainda não estão naquela fase de ter a consciência do valor que isso vai dar lá na frente. Mas vai ser muito, como é sistemático, é semanal, porque um trabalho para ser eficiente, ele tem que ser sistemático. Então, ela não está indo lá fazer uma palestra de vez em quando, que isso dispara, mas passa. Isso. É um trabalho semanal, sistemático, né, de corpo a corpo ali com eles. Então, é muito bacana. E é impressionante o quanto, assim, você vai percebendo a quebra de resistência, né? E outra coisa que eu até comentei com a Carmen, né? Eu falei, eu trabalho no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O quanto eles estão mais abertos, mais jovens, e o quanto eles vão se fechando à medida que eles vão passando, porque vai lidando com as situações de um outro jeito, e essa casca vai ficando eles vão ficando cada vez mais inacessíveis, é mais difícil penetrá-los, né? Então, os do primeiro já são um pouco mais abertos, mais descontraídos, né? Já tem mais aquela questão, você consegue invadir um pouco mais, fácil, é mais fácil, né? Então, por isso que eu falo, com certeza, né, os do terceiro estão tendo essa experiência e os do primeiro vão ter essa experiência por um tempo. E aí, o quanto isso vai ser construído com mais solidez,
né? Porque eles acabam criando uma intimidade. Às vezes eu saio da sala de aula, um me acompanha e vem falar a vida para mim no corredor, chorar comigo no corredor. Então, quando eles se sentem abertos de me trazerem questões internas, por quê? Porque disparou em sala de aula, né? Ali a gente trabalhou alguma coisa que mexeu com alguma questão, e aí eles já têm esse contato de conseguir vir e já de conseguir falar. Então, eu acho muito bacana, porque ainda, se você for ver, é precoce, né? A gente começou um trabalho agora, mas a gente percebe já essa quebra, né? Esse vínculo que já está sendo construído. E a visão é totalmente diferente de quem vem de fora, né? Sim. Você chega lá, eu falo assim, eu sento ali às vezes com os professores, eu não tenho essa visão pedagógica que eles têm, né? Eu não tenho. Então eu olho para eles, eu até falo de uma visão mais maternal, né? Ou mais profissional dentro da área do coaching, né? E é diferente a visão. Então eu trago uma visão diferente, porque cada um tem uma questão muito específica de ser do jeito que é. Tem coisas relacionadas, eles são do jeito que são por outros fatores, né? E aí às vezes eu pego de canto, o que está acontecendo, né? E aí você percebe que são questões em casa, são questões com família, né? São questões que eles trazem ela para dentro. E é ali que eles vão, né, ser rebeldes, agressivos e daí por diante. Parabéns. Vamos lá. Valéria e Carmen, o que vocês acham que dificulta o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes hoje em dia? Olha, a gente está numa geração que foi um pouco judiada, eu falo, porque eles passaram de eles nasceram numa época digital, né? Alguns pegaram um pouquinho da fase e já entraram numa fase onde os relacionamentos são muito diferentes. Então tem um choque já muito grande de como eles se relacionam com o jeito que quem se relaciona com eles, que são mais velhos, estão acostumados a se relacionar. Eles têm as questões das redes sociais, que assim, elas mal usadas, elas são extremamente nocivas, né? A rede social, ela é muito útil, mas ela tem que ser bem utilizada, porque é colocado muita coisa ali na rede social, nos grupos, né, que eles se inserem, de gente que eles conhecem ou não, que pressiona muitas vezes eles a falarem ou a serem ou dizerem coisas que não faz parte deles. Por isso que eu falei para vocês, para você e, né, para o pessoal que está ouvindo, que é importante esse trabalho, né, que a Valéria está desenvolvendo, para eles perceberem que aquilo não tem nada a ver comigo, eu não preciso daquilo, né? Eu não preciso fazer aquela coisa errada que o outro está fazendo para ser inserido, para ser aceito. Entendi. Então, eu acho que é assim, que tem o imediatismo deles, né? Eles são muito imediatistas, assim, é uma geração que precisa ser, aquele desejo tem que ser realizado naquela hora, né? Outro dia eu estava até conversando com uma mãe, né, lá na escola, que a gente estava falando que a gente tinha que, para assistir um desenho que a gente queria, uma sessão da tarde, você tinha que esperar todos os outros programas acabarem para você ter acesso ao seu. Tinha que esperar, né? Ou tinha que esperar, o pessoal tinha uma televisão, tinha que esperar acabar o que um estava assistindo para você ir no seu, tinha que acordar, fazer acordos, né, mesmo, tinha que ter paciência, né, ter calma, saber que as coisas vão se resolver, mas não tem que ser ali na... Então, isso tem criado muita ansiedade, né, Valéria? Que é onde cai no que a Valéria fala muito de adoecer o físico e emocional. É muita ansiedade e muita, assim, isso de querer muita aceitação, né, de vários grupos, é um complicador. Parece que tem gente que não sabe bem quem é, né? Qual é o seu jeito de verdade, E nesse processo do que dificulta,
eu percebo que a gente precisa voltar lá no alicerce, né? Então, quando esse alicerce é bem feito, isso tem que começar na família, né? Pelos formadores, pelos adultos que essas crianças convivem, Sim. né? Quando esse alicerce é bem estruturado, essa criança e esse adolescente, ele vai lidar com questões na vida de um outro jeito. Eles vão ter mais solidez para lidar com isso. Então, isso, né, quando a gente pensou no tema, né, a formação compete à família, né? Essa formação de formar esse alicerce para que a escola chegue com a informação e isso consiga ser estruturado. Porque dentro de casa é onde, quando a Carmen fala, né, do celular, né, das redes sociais, do quanto isso é nocivo, né? Hoje mesmo eu estava vendo no Instagram um vídeo de um bebê, né, que estava deitado e chorando, não sei se chegou a ver no Instagram, e chorando assim, desesperado, e fazendo assim com a mãozinha, porque ele estava tendo uma crise de abstinência do celular, um bebê. Ele fazia assim com a mãozinha e gritava, então você percebe assim, um bebê que vivia com esse celular e agora estão tentando tirar, ele já está em crise de abstinência. Então é muito mais fácil você pegar um celular e você dar na mão do seu filho, né? Porque você chega em casa cansado e por várias questões que a gente entende. Mas o quanto isso vai custar caro, né? Lá na frente. Porque sim, são adolescentes e crianças ansiosas que querem tudo para agora, porque tudo era um clique. Tudo está na palma da mão, tudo é uma questão de um clique para eles, né, terem acesso. Bebês que não precisam nem saber escrever, só falam cocó. E já aparece a galinha pintadinha no celular. Então, o que isso vai ser prejudicial lá na frente? Então, olhar, porque eu até falei para a Carmen, falei, tem uma frase que eu gosto muito que fala, que eu levava para a vida quando eu tinha os meus filhos pequenos. Vai ser difícil para depois ser fácil. Agora, se você quiser que agora seja fácil, lá na frente vai ser difícil. Então, escolha o difícil. Escolha o difícil. Né? Lide com isso agora, porque essa parte da formação, da estruturação, de você dar tempo, e quando eu falo tempo, é tempo de qualidade, não é você estar no sofá com a criança com o celular na mão e a criança com o outro. É tempo de qualidade, é diálogo, é interagir, é saber com quem é coleguinha, o que está acontecendo, para onde que está indo, o que está vendo no celular. Tudo isso é uma questão, são questões que facilitam depois o processo. E se não é bem feito, vai dificultar. Então, lá na frente, eles vão sofrer por isso, e como já estão sofrendo, né, é espantoso o número de adolescentes já tomando medicação psiquiátrica. É espantoso quando às vezes eu sento para conversar, e eles, eu tenho crise de ansiedade, mas faz quanto tempo? Faz 3 anos, eu tenho pânico, né? A gente tem que trabalhar na escola, porque não pode deixar uma porta fechada, porque... Então, são questões que desde muito cedo a gente olha e pensa, começou muito cedo, né? 15, 16, 17 anos tomando medicação psiquiátrica, tomando calmante para dormir, tomando ansiolítico, né? Então, como é que vai ser essa geração? Então, trabalhar essas questões é muito assertivo para que eles entendam que existe comportamentos que eles podem desenvolver, que podem auxiliá-los nesse processo, né, desse emocional mais estruturado e que compete a eles. Né? Lá no ensino médio compete a eles já conseguem fazer isso sozinhos, mas as crianças, pais, precisam de vocês. Né? Precisam que vocês auxiliem, que vocês estejam ali junto, porque é esse adolescente, né, que vai ser ou lá na frente um adolescente que sabe lidar com a espera, que sabe, né, lidar com o outro, ou o adolescente ansioso que quer tudo para agora e é mais agressivo. Então, tudo isso está sendo construído e a gente precisa parar para pensar. É desafiador pensar, né? É desafiador a gente lidar com isso, mas às vezes a gente precisa ter assim, um choque de realidade e pensar como é que eu estou estruturando esse alicercinho aqui na minha casa? Né? Como é que isso vai ser lá no futuro? Vai dificultar ou vai facilitar? Né? Eu confesso, no caso a vocês, sim, que eu não tinha pensado nessa situação, dessa ansiedade, ser devido ao clique, vamos dizer assim, muito fácil, né? Muito, sim. O que me faz pensar é assim, vamos supor, porque a gente sabe que hoje as crianças têm esse tipo de ansiedade também, mas muitos pais também têm essa ansiedade devido a essa facilidade que nós temos hoje.
como você disse, realmente é algo muito desafiador, porque tem que estar junto, é o que você está falando, tem que estar junto, tem que estar alicerçado. E como chegar nesses pais, né? E aí eu falo, né? Às vezes os pais reclamam, minha criança é muito nervosa, é muito ansiosa, né? Mas já acordam assim, vai moleque, levanta, tô atrasado, vai, põe a roupa, põe. Então, tipo, a criança já acorda, já tá naquela tensão, né? Ela vive aquela tensão, quantos anos, né? Porque é tudo correndo, os pais estão correndo para ir trabalhar, os pais têm pressa, chega na hora do almoço, é tudo muito rápido, é tudo, né? Vai moleque, vai, põe a bolsa, vai, tô atrasada, vai, e já chega na escola e despeja na escola. Então, tudo isso, a criança tá tendo impacto, a criança tá tendo esse impacto e vai desenvolvendo isso depois, não tem como, né? Então, como é que eu tenho lidado? Gente, acorda um pouquinho mais cedo, faça as coisas mais devagar, né? Trabalhe essa rotina de um jeito que acalme tanto o seu interior enquanto adulto, quanto o interior dos seus filhos. Porque se você acelera, aqui dentro acelera, né? É o que a gente faz, não tem como. Começa a fazer tudo rápido, que o coração começa a bater mais forte, né? E aí isso, com o tempo, né, o organismo o fisiológico vai lidando com aquilo como se aquilo fosse uma ameaça. Porque a ansiedade, Val, ela nada mais é do que um medo. A raiz da ansiedade é o medo. Medo do quê? Medo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não der certo, e se trabalha, sabe, em função disso, e aí você vai criando uma ansiedade, e depois isso vai cada vez ficando mais difícil de tratar. Então vamos começar pelo simples, vamos começar pelo básico, pelo cotidiano, por lidar dentro do seu cotidiano de uma forma mais leve, né? Trabalhar com mais paciência, ter os horários, horário de almoço, vamos sentar, vamos comer, para de acelerar, porque esse processo está te acelerando internamente e você vai pagar caro por isso. Colocar o celular para despertar mais cedo, né? Para não acordar apavorado e também não estressar os demais. Sim. Então, realmente é um processo muito grande. É mudança, né, de hábitos. E junto com isso, né, desse cotidiano, isso dentro de casa, dentro da escola, porque também os profissionais, que é o que eu falei lá no começo, a gente também tem que se policiar o tempo inteiro, porque você tem os conteúdos para lidar, você tem os compromissos ali do dia para cumprir com os alunos, e isso também dispara ansiedade neles, dispara ansiedade no profissional. Então é assim, é um repensar geral, e junto com isso aquela formação que eu falo que é universal e não tem assim, o que é certo uma vida, o que é errado, tem coisa que não tem meio termo. Então junto com esse cotidiano mais tranquilo, mais bem estruturadinho, mais planejado, né? Exato. Tem que vir essa paciência e esse tempo para as orientações, né? Então, outro dia a gente estava até discutindo de quando nós, né, minha geração, que é bem mais antiga, mas tudo era tão conversado, tudo, os detalhes, porque as coisas, a gente está pecando, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, a gente, todo mundo, muito nos detalhes das coisas, né? Então eu falo, quando eu era criança e outras gerações ali que vêm depois de mim, assim, a gente era muito orientado para tudo. Você ia num aniversário, a mãe rezava um terço. Olha, é assim que você tem que se comportar, você faz assim, você faz assado, você é desse jeito. A professora, a gente ia fazer, por exemplo, ia assistir um teatrinho, a professora falava, olha, o teatro é um teatro, não é um parque de diversão, não é para correr, para andar, porque as pessoas estão se apresentando, a fala deles é decorada, não pode atrapalhar, e tem gente que está assistindo ali, que está concentrado, é um lugar de concentração. Então, assim, todos os detalhes de tudo que a gente ia fazer, né, era muito cuidado. Então, ia para visitar a família, né, ia visitar alguém, ensinava a se comportar. A gente vai fazer uma excursão com os alunos, a gente tem uma preocupação de ficar rezando um terço para eles mesmos sobre,
olha, é tal lugar, é um ambiente diferente, tem que ser respeitoso nisso. Se acontecer isso, vamos antecipar algumas possíveis coisas que podem acontecer, vocês têm que lidar dessa forma. A gente tem que ter tempo para orientar, porque não é tempo gasto, é tempo ganho, né? Investido, é investimento. Quando e é assim, não é uma vez só, né? Não é uma vez só que você fala alguma coisa. O filho vai pegar uma carta, né, nova, você que põe os limites. Não, nesse lugar você não pode agora, porque você não tem ainda habilidade suficiente para dirigir de madrugada para ir em tal lugar. Não pode, né? Essa questão do não também é algo que, um não na escola, um não em casa, porque a gente tem que ter afetividade. Isso é em qualquer lugar, mas a gente tem que ser porto seguro para eles, né? Tanto o profissional da escola quanto a família. Somos nós que damos limite. Isso aqui é tranquilo, tal, dá pra... Aqui não dá. Eu amo você, mas isso não dá para fazer, né? Então, é a gente que coloca, né? Esse limite neles, e eles pedem, né? Eles gritam por limite, essa é a verdade. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Militão, que está acompanhando a gente. O Militão lá da Ponto Quadrado, Imobiliária Ponto Quadrado hoje, né? Ele está dizendo aqui, parabéns, Carmen, a melhor secretária de educação do município já teve. Tá mandando. Essas duas são da prateleira de cima. Os convidados dessa TV são ótimos. Também aqui tem a Val Rosa me dando parabéns, né, para toda a equipe da TV Oeste Tá On. A Amanda falando boa noite. O Alexandre, que é o professor, que é o vereador, é o Xandão, dizendo boa noite para nós. A Kalinka Freitas, dizendo boa noite para todos vocês. A Maria Cecília, que é uma seguidora nossa aqui, que está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, dizendo boa noite, parabéns pelo trabalho. Então, assim, são pessoas que realmente estão acompanhando aí a TV Oeste Tá On, e a gente fica muito feliz, né, de cada dia também a gente poder levar conteúdo como esses que vocês estão trazendo aqui. E eu sempre falo assim, né, a gente tem orgulho de falar conteúdos como esses só aqui na TV Oeste Tá On. E o bacana, né, Val, é que, tipo, em qualquer faixa etária, de qualquer forma, você agrega, porque você tem um neto, porque você tem um sobrinho, porque você tem um filho. E aí, às vezes, um assunto dispara em você uma reflexão que realmente te faz mudar, né? Que realmente te faz pensar diferente. Nossa, eu nunca parei para pensar assim, né? Vou começar a acordar realmente 10, 15, 20 minutos mais cedo para também ter essa tranquilidade, porque as pessoas parecem que não param para pensar, né, que as coisas começam do simples. Às vezes você já quer ir correndo para o médico para tomar um ansiolítico e não é esse o caminho. Né? Você precisa começar do simples, você precisa começar do básico, você precisa começar dentro da sua rotina diária a mudar os seus comportamentos, a silenciar um pouco, a buscar essa paz que tem lá dentro de você. Respira, né? Respira, traz essa quietude para você um pouco, porque o mundo hoje nos convida a não parar, né? A gente faz uma coisa, faz outra, é o que a gente estava conversando aqui, a gente vai abraçando coisas, vai abraçando situações e a gente vai se deixando, vai perdendo de cuidado o que é essencial, que é a nossa saúde, né, física, é a nossa saúde emocional, é a nossa saúde espiritual, né? Então, começar do básico, do simples, da alimentação, de uma caminhada, né, do acordar com mais tranquilidade, tudo isso, né, a gente começando desse simples, a gente consegue muitas vezes não chegar lá no medicamento, não chegar lá num calmante, né? Às vezes a gente consegue, tendo hábitos bons, ter uma qualidade de vida mais saudável. Muito bem. E a gente precisa fazer, dentro disso que a Valéria colocou, é importante isso de buscar no que está acessível, porque tem gente que às vezes quer buscar algumas coisas, né? Então, lá fora, com outros teóricos, uma coisa, e isso dá para ser caseiro, né? Essa melhoria, essa qualidade dá para ser feito
entre os pares. Então a gente tem aqui uma TV que propicia essa questão da gente pensar junto algumas coisas, que não são receitas prontas, mas a gente está pensando coisas, aí o pessoal que a gente conhece, que está ali assistindo, dá o seu relato pessoal ali, né? Fantástico. A sua contribuição, e a gente fala muito de fazer as coisas de um jeito caseiro. Às vezes o jeito caseiro, ele é muito eficiente, né? Porque você gasta menos tempo buscando grandes coisas e consegue ir melhorando, né? E resolvendo os problemas com as parcerias que a gente tem, né? Mas próximas. Você sabe, Carmen, quando você fala isso, eu penso, né, de quando eu trabalhava na saúde e hoje, né, fazendo esse link da saúde com as questões emocionais, isso parece que até em alguns profissionais, parece que isso não é mais de você pensar no simples primeiro. Já se pensa logo lá na frente, né? Não se pensa, peraí, o que você está comendo? Como é que você está dormindo? Sabe, não pensa no básico? A pessoa chega lá, ela chega com uma crise de ansiedade. Já pensa em qual médico eu vou. E que medicamento eu vou tomar? E você não pensa no que você está fazendo no dia a dia para melhorar essas questões. Será que há algum hábito que eu mudar, será que isso vai me ajudar? E com certeza vai. Mas eu não penso. Então, às vezes a gente quer buscar tão longe, né? Igual a Carmen falou, a gente quer ir lá buscar um profissional, a gente quer ir lá buscar uma receita, uma pílula mágica, sendo que é dentro da sua rotina de vida, dentro do seu cotidiano, que você precisa mudar. Porque nada muda se você não mudar. Nada. Se você precisa mudar internamente, você precisa começar, e eu falo sempre, né? Às vezes a nossa percepção de mundo mudando, a impressão que a gente tem é que o mundo mudou. Mas por quê? Porque a gente acessou novos conhecimentos, porque a gente começa a olhar para a vida de um outro jeito, porque a gente começa a respeitar o limite do outro e o meu limite, né? Então tudo isso vai causar um impacto, né? E dentro da escola, isso acaba, dentro dos alunos, dentro dos professores, isso tem um impacto, né, muito grande, porque a gente vai conviver com aquilo que vem, né? Aquilo que vem muitas vezes é mais fácil de lidar, né? Tem alunos mais assertivos, né, dentro dos relacionamentos, tem outros que já vêm com essa dificuldade, mas por quê? Porque traz isso, né? Então, trabalhando isso desde muito precocemente e dentro das famílias, cada um tomando a consciência, né, de fazer a sua parte enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto professor que nós somos, enquanto aluno, cada um fazendo a sua parte, facilita para todo mundo, né? Certeza. Valéria, como você realiza o trabalho com os adolescentes para que eles consigam alcançar o desenvolvimento pessoal? Então, dentro de sala de aula, Val, é usado diversas metodologias para conseguir fixar o conteúdo. Então, eu sempre passo o assunto, né, o tema abordado, e dentro desse assunto, a gente sempre faz uma ferramenta de coaching, a gente assiste um filme, a gente vai fazer uma dinâmica de grupo ou individual. Então, eu trabalho o tema e depois eu fixo esse tema através de ferramentas. Por quê? Porque para que eles coloquem em prática, né? A gente dá a teoria, só que a teoria parece que fica distante deles, né? Você está falando lá da teoria, parece que aquilo ali não é muito comigo. A hora que você aplica a ferramenta, que vem pro eu, aí eles conseguem cair a ficha, eles conseguem perceber. Né? No começo eu ouvia muito, professora, eu não me conheço. Era o que eu mais ouvia. Professora, eu não me conheço, eu não sei responder. Eu posso deixar em branco? Eu não sei responder. E questões básicas. Né? Questões básicas que eu pensava assim, eu olhava, mas se você não se conhece, quem é que te conhece? Quem é que te conhece? Alguém conhece você? Ai, professora, acho que ninguém me conhece. Eu falava, mas ninguém, nem teu pai, nem tua mãe. Ai, acho que ninguém me conhece. Então vamos se conhecer. Né? Coloca no papel o que você pensa que é. Talvez não é o que você é, mas quem você hoje pensa que você é. Então vamos trabalhar. E você vai, né, trabalhando para que eles busquem dentro de si respostas. Porque normalmente a gente é acostumado a buscar as respostas fora. A pedir pro amigo, fala pra mim, como é, no começo eles falavam assim, colega, fala pra mim, o que você acha que eu sou, que qualidade que eu tenho, fala aí pra mim, fala, não gente, não é assim, é você que tem que olhar pra você e você tem que
saber o que você tem de qualidade, o que você tem de limitação, como é que você se vê. Porque se você não se enxerga dentro disso tudo, não tem como, né? Você não vai conseguir lidar com o externo. Então, olha para dentro. Então, é sempre trabalhar da teoria e sempre vinculado com uma prática, né? Ou dinâmica, ou filme, ou ferramenta, para que fixe isso neles, para que eles tragam para o eu esse processo, né? Dentro da inteligência emocional. Entendi. Eu fico aqui pensando, né? Vocês vão falando, eu fico imaginando aqui assim, vocês estão transformando jovens, né? Transformando a visão deles para que eles realmente possam ser melhores no futuro. E tem muitos que, na verdade, na atualidade já vai melhorar devido ao trabalho que está sendo feito. E a questão dos pais, assim, como será? Porque assim, eles vão ser pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes. E os pais, será que estão preparados para lidar com essa diferença que eles vão estar dentro da sua imóvel, da sua casa? Como que é isso? A Valéria fala uma coisa, quando ela fala assim, não que eles são, mas o que eles pensam que eles são, é um negócio super sério isso, porque o que eles pensam que eles são depende muito do que os outros apontam para eles. Sim. Nessa fase, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia, alguém pode falar para mim, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Eu tenho filtro, né? Um filtro e que me faz pensar. Então, algumas coisas eu vou falar, nossa, ele falou uma coisa que realmente eu não estou bem nisso, eu preciso melhorar. Agora, isso aqui não me cabe, não me pertence. Eles não têm. Então, quando a Valéria fala dessa questão, né, de que eles pensam, o que eles pensam deles ainda tem muito a ver com o que o professor aponta, o que a mãe aponta, o que o pai aponta, o que o irmão aponta, o que o colega aponta. Então, esse lidar com as famílias, para a gente poder falar a mesma língua, ela, dentro da escola, a melhor forma é abrir as portas da escola para as famílias terem um acesso e também se sentirem acolhidas sem julgamento. Porque não adianta a família ir na escola com uma demanda, né, ou uma insatisfação, um incômodo, e você julgar e você falar que não é nada daquilo. É uma demanda dela, é uma demanda que ela está apresentando ali, né, ou de insegurança, ou de insatisfação. Então, o jeito de lidar é esse, as portas da escola tem que estar aberta para as famílias com a demanda que eles têm. E aí a gente tem que lidar com essas demandas também. Algumas são, o que eu falei, a gente consegue ajudar, né? Falar isso aqui, você tem razão, a gente consegue melhorar nisso, a gente pode fazer uma conta de chegar e fazer alguns acordos. Tem coisa que a gente tem que né, conversar e falar, olha, isso aqui eu não consigo fazer agora, nesse momento, por causa disso. Eu entendo, né, a tua posição, porque eu falo assim, a posição das pessoas pode ser muito diferente da minha, mas elas têm que ser respeitadas. Naquele momento, aquilo, eu posso mostrar o outro lado, eu posso justificar algumas coisas, porque está acontecendo aquilo. Posso tentar modificar no momento que seja oportuno, ou posso justificar que não vai dar para mexer naquilo naquele momento, mas eu tenho que respeitar aquela demanda que ela está me colocando, porque é um posicionamento, uma concepção de vida. Imagina uma instituição como é a saúde, por exemplo, como é a educação, que você lida com um monte de gente ao mesmo tempo, com concepções diferentes de vida, com formação pessoal diferente, com conhecimentos, né, diferentes também. Então, assim, se não tiver isso, se as portas não estiverem abertas para diálogo, para acordos, para
desenvolver a empatia mesmo, né? De ambos os lados. E assim, tem uma palavra que chama desejo. As pessoas têm que ter desejo de fazer as coisas darem certo, né? Então, quando os pais e nós, a escola, a gente deseja que aqueles alunos, eles tenham um desenvolvimento pleno, sejam felizes, consigam ser autônomos, protagonistas da própria vida, a gente faz os acordos, né? Eu posso ceder um pouco, família cede um pouco, a gente conversa, chega, acha um caminho juntos, porque é como um casamento, né? Sim. Você caminha junto e nem sempre você concorda, mas tem que ter o diálogo e tem que ter a boa vontade de querer acertar, sabe? E quando você traz essa pergunta, eu fico pensando, né? Esse feedback da família é muito interessante para nós, enquanto professores em sala de aula, né? Chegou uma informação, porque assim, eu não sei como é que os pais estão lidando, né? Quando você fala assim, será que os pais estão preparados para receber esses alunos que agora começam porque dentro de sala de aula eu trabalho, peraí, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Aí coloca lá, meu pai, minha mãe, não, a pessoa mais importante da sua vida é você. Aí depois vem teu pai, vem tua mãe, E aí como é que isso está chegando em casa? Porque esse trabalho é todo desenvolvido para que a pessoa entenda, peraí, deixa eu alicerçar-me no meu eu, né? Ser uma pessoa melhor, eu vou ser naturalmente melhor para o meu pai, eu vou ser naturalmente melhor para minha mãe, eu vou ser naturalmente, né? Eu vou ser uma pessoa melhor. Mas como que isso está chegando lá? Como é que esse feedback está acontecendo para os pais? Então, essa devolutiva é muito interessante para que a gente consiga unir força, né? Para que eles tragam isso, para que a gente, né, consiga trabalhar com eles coisas que estão talvez demandando dentro de casa, que talvez a gente não saiba. Porque uma coisa é o aluno dentro de sala de aula e outra coisa é o aluno dentro de casa. E às vezes essas duas criaturas são totalmente diferentes, Val. Às vezes, tanto que às vezes o pai fala, não, mas meu filho não vai, Duvida, né? Porque ele não conhece o filho. Na verdade, ele não conhece, ele conhece aquela pessoa que chega da escola, com a bolsa, larga ali, come, vai pro quarto, em quarto, fica... Ele não conhece, aquela criatura que não abre a boca. Ele falou isso lá na escola, não é possível, é meu filho. Então, será que você realmente, pai, mãe, será que você realmente conhece teu filho? Porque a gente precisa conhecer. E todos nós, Val, temos o nosso lado luz, nosso lado sombra, as nossas qualidades, as nossas limitações, as nossas feiuras, né? E às vezes a gente, dentro de sala de aula, em discussões, em questões, a gente conhece mais desses alunos do que os próprios pais que às vezes não conversam, né? Não tem esse diálogo de fazer perguntas profundas, às vezes é tudo muito superficial. Às vezes por conta do tempo mesmo, né? É tudo muito superficial, é tudo muito rápido. Então é muito interessante que a gente consiga unir forças mesmo para que a gente trabalhe, porque o intuito da escola é melhorar essas crianças, né? Que eles se tornem os adolescentes melhores, né? Então que os pais tragam pra gente, conversem, a gente está aberto, eu me coloco aberta, né? Para que a gente consiga unir isso para trabalhar da melhor forma possível, né? E as pessoas estão, assim, no geral, né, a sociedade em si fica, as pessoas estão muito na defensiva. Assim, você vai fazer que críticas, as críticas não são ruins, né? É lógico que tem aquelas críticas que têm outro objetivo. Eu tô falando de críticas, aquelas críticas que são construtivas, aquelas que têm uma finalidade de melhorar as coisas. E às vezes você vai dar uma sugestão ou fazer uma crítica, olha, isso aqui tá bacana, mas aí todo mundo tá na defensiva achando que você tá querendo mal, né? Ou que você tá desfazendo daquilo que... E não é assim. Então, lá na escola, a gente tem visto isso muito positivamente, né? Os alunos, eles estão muito bacanas nisso. A gente consegue sentar com eles e falar, olha,
você tem tais qualidades, mas isso daqui a gente precisa aperfeiçoar, mas você tem que desejar, você tem que querer, a gente está aqui para te ajudar, para ser parceiro e tal, mas você precisa ter isso, e eles têm aceitado com muito mais facilidade, porque tem tá quebrando um pouco essa defensiva, sabe? Tô sempre na defesa, sempre acho que o outro tá querendo meu mal, e não é isso, é acertar, né? Porque são muitos quereres, cada um tem um querer, então Verdade. acertar É muito singular, né? Cada um é único, né? Então dentro daquele mundo você conseguir trabalhar com tantas demandas existe uma ferramenta do coaching que chama Feedback Burger. E que quando você vai fazer um posicionamento, isso é trabalhado para empresas, isso serve para relacionamentos, isso serve para tudo. Quando você vai colocar algo, né, vamos colocar crítica, você sempre, o feedback burger, por quê? De hambúrguer mesmo. Pão, recheio, pão. Então você começa com algo positivo, porque quando você fala para a pessoa algo positivo, ela vai querer te ouvir, né? Você fala, né, pro aluno, nossa, mas você tem um potencial incrível. Você é uma pessoa, né? Você é um menino honesto, um menino leal. Você vai colocar coisas bacanas para que ele queira te ouvir. Aí você vem com a crítica, né? Com aquilo que ele precisa melhorar, com aquilo que ele precisa aperfeiçoar, para aquilo que ele precisa mudar. Você vem e termina com algo positivo. Eu tô falando isso para você porque eu me importo com você. Eu me importo porque eu sei do seu potencial, eu sei que você pode ir além, né? E se as pessoas tivessem esse cuidado dentro da vida, o quanto as pessoas receberiam muito melhor as críticas. Porque eu tô tendo cuidado de olhar para a pessoa e olhar, peraí, ela tem qualidades, só que isso aqui pode ser modificado, porque eu acredito nessa pessoa. Porque quando você para fazer uma crítica construtiva, e aqui a gente está falando de coisas positivas, né? Quando você para é porque você se importa. E se você se importa, né, você vê coisas boas nessa pessoa, por isso você faz esse movimento. Então, quanto melhoraria se as pessoas conseguissem fazer isso de uma forma mais leve, mais assertiva, porque a pessoa já chega lá, mas você, e aponta. Mas olha o que você fez e aponta, né? Verdade, e às vezes, enquanto pais, né, para os pais que estão nos assistindo, o quanto é positivo para um filho ouvir do pai algo bom, né? Um elogio, o quanto isso é gratificante para um filho, porque tudo que o filho espera de um pai é o reconhecimento, né? A gente demanda isso enquanto filho. Então reconheçam esses filhos, né? Olhem para eles e reforcem aquilo que eles têm de bom, para que eles acreditem naquilo, para que eles se tornem realmente isso. E coloquem as críticas, mas de uma forma mais leve do que é, né, imposto. Essa imposição, né, gera justificativa, gera desculpa, não gera mudança. Isso tem que ser em todos os locais que eles frequentam, né? Dentro da escola, dentro da família, entre os amigos, né? A gente tem essa conversa com eles também, né? Entre vocês, né? Exercitem a gentileza, né? Eu não preciso... Às vezes é uma brincadeira, mas cuidem dessa brincadeira. Porque brincadeira é bom quando os dois lados se divertem. Porque se um lado só tá se divertindo, o outro não é uma brincadeira. Então é assim, ter essa conversa, por isso que precisa de um tempo, né? Precisa de tempo para fazer essas coisas, né? Deixa eu mandar um alô para Ana Paula Bonanato. Agora a Ana Paula do Sicredi. Ai, que chique, hein? Vocês duas são demais, excelentes profissionais que contribuem para uma educação de qualidade. Parabéns a todos do Colégio Alfa de Rancharia. Colégio Alfa, né? Aqui se aprende? Aqui se ensina. Decorou, né? Sim. Uma boa noite novamente para Ana Paula Alegria, Gisele Vasconcelos Sena, Meire Santos de Oliveira, né? E outras pessoas que estão também nos acompanhando. Vou fazer mais uma pergunta para vocês, para a Carmen e para a Valéria. O tema da conversa hoje é escola e família. Formam e informam. Escola e família formam e informam.
Como a escola e família podem ser melhor integradas para auxiliar no desenvolvimento dos alunos? A gente, hoje em dia, dentro da escola, por isso que a gente fala que forma e informa, né? Porque a coisa se misturou mesmo, né? O perfil da sociedade mudou muito. Então, as famílias ficam fora de casa mesmo. A gente vê, por exemplo, uma demanda de alunos que vai para a escola no contraturno se reunir para fazer os trabalhos, porque as famílias estão ausentes dentro da casa naquele período, naquela hora, né? E eu falo assim, toda vez que a gente faz propostas para os alunos, a gente tem que dar condições. Isso para todo mundo, né? Toda vez que eu peço alguma coisa para alguém, eu tenho que dar condições para que aquilo seja realizado, né? Porque senão eu estou fazendo pegadinha. Então a gente gosta muito de trabalhar com seminários, trabalhos em grupo, né? Exposições orais. Então a gente abre a escola para que eles façam um trabalho lá quando não podem se reunir em casa. E é uma coisa frequente isso, deles se reunirem. Então a demanda da família, né, a organização familiar está diferente. E por isso é importante que a gente faça essas orientações para os alunos de formação, né, e de informação, porque tem coisas que às vezes naquela hora que precisar, por exemplo, você vai se reunir em grupo, também demanda uma orientação diferente. Olha, cada um tem uma opinião, né, que nem quando, né, que eu conseguia levar os meninos em casa quando eles eram pequenos para fazer um grupo de estudo ou de trabalho, falava para os meus filhos, olha, são grupos diferentes, todo mundo tem que ouvir a opinião de cada um, né? Tem que ser respeitado, às vezes um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro, vocês têm que fazer acordos, enfim. Coisas que, se a gente não fizer lá agora na escola, eles não vão ouvir naquele momento de ninguém, porque eles não estão lá reunidos. Então, a gente tem auxiliado muito as famílias nesse aspecto de formação. E as famílias também têm ajudado muito a escola nas questões da informação, porque o acesso à internet, que é o lado bom, né, das redes sociais, tem muitos vídeos, documentários, tem esses complementos que ajudam muito. Então eu acho que ele está um pouco misturado, assim, a gente não consegue separar muito mais certinho um que forma, o outro só que informa. Tem lá na base a gente consegue, né? Lá na base, quando eles são pequenininhos. Depois eles vão crescendo, as coisas ficam meio misturadas. Então, o jeito da gente se unir, eu acho que assim, é o diálogo. A gente precisa, eu sempre falo para os alunos assim que, por que tem guerra? Porque não tem diálogo, porque as pessoas sentam numa mesa de negociação, um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, o outro respeita, se põe no lugar do outro, o outro se coloca, né, no lugar da outra pessoa, e você vai, isso só que demanda tempo, você tem que deixar de lado seus interesses só pessoais, orgulho, as suas vaidades, então é isso, a gente está lidando com o que é mais precioso nessa vida, que são as crianças e os adolescentes, né? Que eles estão em formação. Eles ainda no terceiro, segundo colegial, eles estão em formação ainda. Eles ainda estão em formação na personalidade, questões físicas. Então a gente precisa deixar tudo isso de lado de verdade, né? E dialogar e construir juntos essa formação e ambos dando boas informações. E eu acho, né, Valéria, também acesso a coisas boas, né? Bons filmes, bons livros, bons passeios, boas conversas. Boas companhias. Tem que ter filtro, né? Tem que ter eles têm que ser criados tanto na escola, né, quanto
em casa, nessa questão de ter acesso às coisas boas. A escola, ela é uma miniatura do que acontece em sociedade. Então, na escola tem conflitos? Tem, né? Eles são ruins? Não. Porque quando eles aparecem, acontecem num lugar que pode ser mediado. Acontece no lugar certo. Entendi. Né? Acontece ali dentro da escola, se é entre aluno, se é entre professor e aluno, se é entre família, né? E escola e professor. É um local bom de acontecer, não é ruim, porque é um local que a gente pode mediar, né? E a gente pode melhorar aquilo. É rápido? Não, né? Mas é lento, mas dá para solidificar, dá para eles, porque quanto mais vivências vocês têm, que a gente tem, inclusive de conflitos, mais repertório você vai criando para poder lidar com tudo isso, né? Então, eu acho que é dessa forma, sabendo administrar esses conflitos, dialogando e tentar dar acesso para eles sempre a coisas de qualidade. E uma coisa que eu até comentei com a Carmen, né? Às vezes, geralmente, as famílias, elas estão mais inseridas na escola e acompanhando mais os pequenininhos, né? Então, quando é bem pequena, a família é mais envolvida, a família está mais junto, a família vem trazer na porta da sala, conversa com a professora, tem todo... E isso vai se perdendo ao longo do movimento que eles crescem. Então, dentro do ensino médio, você não tem mais isso, né? Tanto que quase não se consegue fazer reuniões de pais mais no ensino médio, porque os pais não... É bem mais difícil, porque não há adesão dos pais. E isso tem os dois lados, né? Tem o lado de que, sim, eles precisam já começar a ter mais autonomia, né? Porque eles já estão crescendo, eles já começam a ter mais independência, né? Eles já começam a ter que assumir esse protagonismo na vida. Então, soltá-los dentro daquilo que eles já têm condições, isso é muito assertivo, né? Meu filho já dá conta de fazer? Faça. Porque também tem pais que são muito protetores, no sentido de, um adolescente de 15, 16, 17, 20 anos não consegue ligar para pedir um lanche. Verdade. Eles precisam de alguém para fazer isso por eles. Então, precisa começar a passar autonomia para que eles tenham condições de assumir as questões que eles já dão conta. Só que com essa segurança de ter o respaldo, de saber que os pais... Né? Quantas vezes, hoje eu estava até comentando com o Thales à tarde sobre, né, o bate-papo que a gente ia ter, e eu falei, quantas vezes a gente foi na escola e o João não ficou sabendo, a Isabela não ficou sabendo. Por quê? Porque ele vinha com a demanda, né, do professor, tal professor, e vinha com aquela demanda, e às vezes tinha diarreia no dia que o professor ia dar aula, e começava a dar problemas, realmente a gente falava, não, peraí, né, a gente... fortificava ele para ele lidar lá da melhor forma possível, mas ia conversar sem ele saber para, tipo assim, eu vou lá, né? Eu vou lá, pode deixar que a mamãe vai lá. Não, ele tem que saber se posicionar dentro da sala de aula, com o professor, com a direção, com quem quer que seja, mas ele tem o respaldo. Aí ele falava assim, nossa mãe, né? Aquilo que a senhora mandou fazer resolveu, porque o professor... Mas eu já tinha ido. Eu tinha ido, eu tinha conversado, eu tinha feito um movimento. Fez ele crescer, né? Só que a gente também precisa fazer eles crescerem. Então, essa questão, né, de enquanto é pequeno acompanha muito, quando é adolescente solta a mão, a gente não pode soltar a mão, a gente precisa estar ali, né, auxiliando, a gente precisa estar ali entendendo o que aquilo está demandando, porque dentro das questões emocionais, porque às vezes o pai fala assim, isso aí é bobagem, mas que conflito isso está gerando dentro desse adolescente, dentro dessa criança, né? Então precisa ser estruturado, conversado, e essa parte, quando a gente fala da formação, né, a escola abraça muita coisa hoje, mas a solidez da formação é dentro de casa, né? A escola tem mais um papel de informação. Claro que hoje, né, acaba uma coisa casando com a outra, né, a escola acaba fazendo uma parte, mas a parte formativa de valores, de moral, de caráter, é dentro de casa, né? É dentro de casa, é o que eles veem, eles são muito espelhos, eles vêm fazendo, eles vão reproduzir, né? Então, esse espelhamento, fala uma coisa e faz outra, eles vão olhar para a sua atitude, não porque você falou.
Então, essa parte formativa, casando com a informação e os dois unindo, quando a Carmen fala desejo, os dois desejando que esse jovem, né, com essa criança e fazendo o movimento, com certeza isso vai dar um resultado muito melhor lá na frente. E a gente ainda tem um boi na linha agora, que são as redes sociais, né? Então, essa questão de checar mesmo que grupo que eles estão inseridos, né? Que tipo de informação eles estão tendo nesses grupos de WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram. O quanto isso está influenciando ou não, porque às vezes não até na está personalidade, influenciando, né? mas às vezes está influenciando de um jeito sim. muito negativo, né? Ele está sentindo essa pressão, não está? Eles estão se relacionando bem nos grupos, nas redes sociais, ou não estão? Porque a rede, assim, a gente vê, é até interessante, né? Porque a rede social, quando você vai acompanhando, às vezes, a gente estava conversando esses dias aí num grupo de amigos e vendo uma rede social que alguém colocou uma receita. Aí veio alguém e falou, nossa, que coisa deliciosa que deve ser. A outra falou, ixi, mas isso aí tá com uma cara horrível. Aí o outro começou a falar, olha, nossa, que falta de educação falar isso da pessoa que tá compartilhando. E o que você tem com isso? Aí, gente, aí começou uma discussão vazia, sem sentido, porque alguém colocou uma receita. Então, assim, do nada, é um negócio que faz puff, dá um rolo danado. Explode. Então, que esse acompanhamento tem que ter, porque senão eles passam a considerar as coisas normais. Eu vejo, por exemplo, em coisas, em grupos, né, de família, nesses grupos que tem da família que a gente vê e tal, às vezes eu vejo, né, na minha mesmo, eu falo assim, nossa, isso aqui, se fosse eu tinha posto um particular pra pessoa, né, não tem nada a ver com o resto né, tudo é discutido no coletivo, tudo é colocado no coletivo, ninguém se não é que ninguém se tem muita gente que não se preserva, né? E é importante isso, porque daí fica aquilo, quem que eu sou de verdade? Eu sou quem? Eu sou um pedaço, um pouquinho de cada um que tá por aí, né? A rede social deu voz, né? Para que pessoas falem o que pensem, do jeito que querem, sem pensar no que vai ocasionar no outro, né? A Carmen falando e eu pensando naquele caso, né? Daquelas formandas, daquelas graduandas em nutrição, sim, né, que num grupo fechado, porque eles acham que eles estão num grupo fechado, né, que eles estão protegidos, e aí eles falam o que eles querem. E aí dentro desse grupo fechado vazou, né, a informação. Lembra daquele caso com a mulher de mais de 40 anos fazendo faculdade? Sim, e aí dentro do grupo as meninas tirando sarro, o que essa velha tá fazendo faculdade, quem que ela pensa que é? E isso vazou. Quem saiu da faculdade foram as meninas. Por quê? Porque isso virou um caos dentro da vida delas, pessoas perseguindo, julgando, e às vezes foi uma fala aleatória, solta, boba, né? Às vezes não é nem o que você pensa, é o que você falou naquele momento, assim, que... Então, é pensar muito, porque às vezes... Que você joga, né? Às vezes, e hoje você printa uma tela e manda, nossa, né? O que está escrito ali vira prova. Então, é pensar muito, porque às vezes no imediatismo, na hora né, você acaba fazendo, né, tirando foto, mandando, tantas questões, né, que o celular traz, e que depois isso vai te trazer um impacto para a vida. Sim. Então, precisa pensar, né, nisso também. Então, a rede social, nesse sentido, a pessoa às vezes não tem estrutura para lidar, e aí você se posiciona, você se coloca, a hora que vem... os haters, né? A hora que vem, você não sabe lidar com aquilo, né? Aquilo te desmonta. Por quê? Porque você não tinha estrutura para lidar. E hoje as pessoas, né, dentro da rede social, é isso mesmo, falam o que pensam e não tô nem de aí. qualquer forma. Não dá chance da pessoa se arrepender, né? Eu falo que quando eu era criança, adolescente, até hoje, tem coisas que a gente se arrepende. Puxa, fiz aquilo, falei aquilo. Mas não tem registro. Mas eu não tenho. Então dá tempo de você se arrepender e se
tratar até com aquela pessoa. Agora, quando eles discutem tudo no coletivo, não dá nem para se arrepender, nem para se retratar Não, mais, porque não o tem negócio já como, virou já, um você vai rolo. ver. É. Valéria, Carmen, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar desse tema que nós estamos discutindo? Eu acho que assim, só para finalizar, eu acho que é importante sempre essa união, esse diálogo, essa conversa aberta, esse desejo, né, de transformar, né, a sociedade através dos filhos da gente, dos alunos, porque a gente tem que pensar que o mundo vai ficar para eles, então a gente tem que fazer uma coisa melhor. As pessoas precisam melhorar, as instituições precisam melhorar, os profissionais precisam melhorar. Então é assim, tudo, e é difícil, é lento, tem que ter só paciência, né? Tem que saber ouvir, tem que saber se colocar. Verdade. Então eu acho que é isso, eu acho que para tudo dar certo tem que ter essa qualidade de ser flexível, ser resiliente, ser empático, né? Eu acho que se tiver essas duas coisas, já ajuda muito. E eu, assim, só de expor tudo isso aqui, né? Eu acredito que muitas pessoas nem sabiam que era feito isso na escola, que existia esse projeto, né? Que era trabalhado isso. Então, de saber que isso existe, né? De saber que a gente está de portas abertas para conversar com esses pais, né? Para tá tendo esse feedback de casa para cá, para a gente saber como é que está sendo lá dentro, né? Lá dentro de casa. E saber que dentro das questões emocionais dos nossos filhos, né, dos filhos de cada um, de quanto isso, estruturar isso, quanto mais cedo possível, falar desses assuntos dentro de casa, né, trazer as crianças mais perto para que isso lá na frente tenha um impacto mais positivo. Então, acredito que só da conversa ter chegado a muitas pessoas, Nossa, né, a pessoas, muitas vezes, eu acredito que tem pais de alunos que não sabem que né? Assistam, manda, compartilhem, que né? às vezes não participa e às vezes não conversa mesmo, né? Então não sabe o quanto isso tá trazendo ali dentro desse adolescente, né? Desse jovem, um processo diferente, né? Com certeza. E os pais também têm que ter as estratégias, porque quanto mais velho eles vão ficando, eles também vão parando de falar, de sim. contar as coisas, então eu falo que tem coisas que a gente não consegue deles sentando e fazendo questionário, né? O que você fez, o que você comeu, como é que é. É ali, na afetividade. Você vai fazer um passeio junto, você vai compartilhar alguma coisa que eles gostem de fazer e naquele compartilhamento as coisas vão aparecendo, eles vão soltando e aí a gente consegue trabalhar melhor, né? E o pessoal não pode ter, assim, constrangimento de conversar, né? Se precisa, se acha que é necessário, a gente tem que achar caminhos juntos. E entender, né, que cada filho, cada adolescente vai ter uma inteligência. E às vezes, né, só foca numa inteligência, às vezes a habilidade do seu filho é outra. Às vezes a gente percebe assim, o pai querer cobrar, né, a nota daquela matéria. Às vezes a habilidade desse adolescente é outra. Né? Às vezes a gente trabalha em sala de aula as múltiplas inteligências, né? Às vezes um vai ser um ótimo músico, né? O outro vai ser um ótimo esportista e às vezes não vai ter essa habilidade. Então, de olhar para o seu filho e entender quem é essa criatura e dentro, né, desse contexto aceitá-lo como ele é e ajudá-lo a ser o melhor que ele pode ser dentro daquilo que ele é. Isso é muito positivo, né? Esse olhar de olhar para esse adolescente e entender que ele talvez tenha uma inteligência que ninguém está enxergando. Ele só está sendo cobrado de uma coisa que não é habilidade. E o dom dele. E a escola assim, cada vez está mais sensível a isso, né? Essa preocupação de valorizar cada um deles na habilidade que eles têm, na competência que eles têm.
porque senão começa a arrebentar a autoestima, né? Sim. Porque se eu cobro só uma coisa da escola e eu não sou bom naquilo, porque é impossível a gente ser bom em tudo. Verdade, com certeza. Então, se eu só fixo naquilo, eu começo a prejudicar esse olhar que ele tem dele mesmo, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De enxergar e de fazer propostas dentro da escola que diversifiquem, né? Que sejam diversificadas para que eles se enxerguem em algum lugar, né? É isso. Valéria, Carmen, olha, eu vou, muito obrigado pelo conhecimento de hoje, pela aula de hoje, assim, eu falo assim, por isso que eu digo, né, para as pessoas que estão acompanhando, olha que o Colégio Alfa proporciona para o seu filho, né, de repente para você aí, pais, você cidadão que às vezes não tem um filho no Colégio Alfa, mas você está acompanhando, olha que o colégio proporciona para os filhos, para os alunos, fazendo essa transformação para que Rancharia possa ter cidadãos muito melhores no futuro. Eu acho que isso é extremamente positivo. Então, eu agradeço muito o que vocês trouxeram para nós, esse conteúdo. Realmente me fez crescer muito, me fez refletir em algumas situações aqui que a gente vai, sabe assim, né? As fichas vão caindo, né? As fichas caem. Eu falei, caramba, isso aí serviu para mim, né? Eu tenho certeza, assim como eu, muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois no futuro, tanto no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Né? No YouTube, se você quiser, você fica deitadinho no sofá, liga lá na televisão, lá, se tem Smart, lá, coloca lá no YouTube lá e você assiste deitado, tá tudo tranquilo. O importante é você assistir e buscar esse conhecimento que elas trouxeram para nós aqui. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por esse conteúdo e voltem sempre com esses conteúdos assim que realmente faz com que a gente possa crescer, com que eu possa crescer e através da TV Oeste Tá On, outras pessoas também acabam crescendo junto com a gente, tá bom? Muito obrigado. Um beijão no coração de cada uma de vocês duas e um beijão no coração desse cidadão, desses seguidores da TV Oeste Tá On, tá bom? Gente, um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, ó. Yes! Valeu, gente!